barreiras físicas continuam a ser um problema, no nosso caso, felizmente superável. Estamos, assim, em condições de pedir ao Sr. Deputado Jorge Falcato que inicie a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, gostaria de começar por cumprimentar as pessoas com deficiência aqui presentes, bem como todas as que acompanham este debate em suas casas. Passados 2 anos desta solução governativa, há que pensar no que foi feito pelas pessoas com deficiência para podermos avançar mais e melhor. Quando as pessoas com deficiência e as suas famílias se viram livres do governo de direita, suspiraram de alívio. Era a oportunidade de acabar com o esquecimento a que tinham sido votadas por sucessivos governos. Esta esperança reforçou-se quando ouviram falar de alterações da orientação política que correspondiam a uma mudança de paradigma. Políticas que deixavam para trás o modelo médico, assistencialista e caritativo e se baseavam no modelo social e de direitos humanos. Falando com as pessoas com deficiência e as suas famílias, e eu tenho feito regularmente, constatamos um sentimento de desilusão. Porquê este desânimo? Porque há muitas promessas adiadas, como a regulamentação das cotas de emprego para os trabalhadores com deficiência nas empresas privadas, que aguarda regulamentação há 14 anos e que deveria ter acontecido em 2017. Porque a revisão da legislação sobre a escola inclusiva marca passo. Porque acabou o prazo previsto na lei para tornar acessíveis todos os espaços públicos e a solução do Governo é adiar o problema por mais um ano e fazer mais um levantamento das barreiras existentes. Porque não se ouviu mais falar do programa Territórios Inclusivos, que iria assegurar a partir de dezembro de 2017 as acessibilidades físicas e comunicacionais em articulação com os municípios. Nós não precisamos de mais levantamentos. Precisamos é de comunicação, transportes e cidades acessíveis. Por outro lado, há também muita lentidão na implementação de outras promessas. Na vida independente, por exemplo, a Sra. Secretária de Estado anunciou a abertura de candidaturas aos projetos piloto até ao final de 2016, mas só ontem abriram. Consideramos que neste momento há 2 questões essenciais que preocupam as pessoas com deficiência e as suas famílias. A prestação social para a inclusão, PSI, e a atribuição de produtos de apoio. O Governo teve 2 anos para operacionalizar a PSI, uma medida que tem o nosso apoio, mas não a forma atabalhoada como está a ser implementada. Quase 6 meses depois da sua entrada em vigor, muitas pessoas que a solicitaram e a ela têm direito ainda não a receberam. Mas mais grave, pelas consequências que acarreta, é a exigência da Segurança Social da inabilitação de centenas, se não milhares de pessoas com deficiência. As notícias que nos chegam é de tribunais atafolhados de processos de inabilitação. Esta exigência da Segurança Social demonstra uma insensibilidade social que não esperávamos. O sistema de pagamento foi alterado, sabendo que essa alteração iria interromper o pagamento de uma verba indispensável para muitas famílias, dada a situação de pobreza em que se encontram. Ficarem sem esta verba pode significar para muitas famílias não ter o que comer. A segunda é a evidente contradição com o conteúdo da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Recordamos que o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência recomendou em abril de 2016 ao Estado português a revogação dos regimes de tutela total e parcial. Esta exigência da Segurança Social é ainda mais incompreensível quando já deu entrada no Parlamento uma proposta de lei que vai alterar o regime existente. A situação destas famílias tem de ser resolvida imediatamente. Isto não pode continuar. Outro tema que nos preocupa é a atribuição de produtos de apoio. A situação é grave e exige uma solução rápida. A análise e o diferimento dos processos continuam a demorar imenso tempo, por vezes mais de um ano, embora o Governo tenha informado as Nações Unidas que o prazo máximo é de 60 dias. A Segurança Social, baseando-se no Manual de Procedimentos, exige recibos de água, eletricidade, renda de casa e declarações de IRS e introduz uma condição de recursos,
contrariando o decreto-lei que diz que a atribuição é universal e gratuita. O Ministério da Saúde, através de uma mera circular normativa, alterou os critérios existentes e restringiu o acesso a fraldas a quem tenha insuficiência económica. Nova condição de recursos, novo atropelo à lei de um Ministério que em 2016 gastou em produtos de apoio 2.177.000 euros, quando tinha no orçamento 7 milhões disponíveis. Senhoras e senhores deputados, reconhecemos avanços nas políticas para a deficiência, avanços importantes, embora ainda tímidos face à expectativa que foi criada. É preciso fazer muito mais. O Governo comprometeu-se, junto do Comitê dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a apresentar uma estratégia para a deficiência até abril do ano passado, tendo comunicado um mês antes que Portugal iria elaborar uma estratégia denominada Livro Verde e Agenda para a Inclusão, e que o calendário para o seu desenvolvimento estava definido. Precisamos urgentemente dessa estratégia, saber quais os objetivos que queremos atingir, que ações são necessárias, qual o calendário e o financiamento para a sua execução, para termos de facto uma estratégia baseada num modelo social e de direitos humanos, e só assim será possível definir políticas consequentes. Senhora Secretária de Estado, Senhores Secretários de Estado, neste debate têm de sair respostas claras. As pessoas com deficiência precisam de saber com o que contam. Vai o Governo evitar a inabilitação de milhares de pessoas com deficiência, informando que não será necessário esse procedimento para receber a PSI? Vai o Governo esclarecer de uma vez por todas que a atribuição de produtos de apoio é universal e gratuita, que é ilegal alterar um decreto-lei através de uma circular normativa ou um manual de procedimentos, que se passa a cumprir o prazo de atribuição de 60 dias, quando estará concluído o chamado Livro Verde e quando é apresentada a estratégia para a deficiência que deveria ter sido apresentada há 11 meses. É dito. Muito obrigado, Sr. Deputado.